Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do BBcast Direito ao Ponto. Hoje nós estamos com um convidado especial que faz parte dos nossos dias aqui no escritório, Luiz Henrique Dalmolin, administrador, mestre em administração, especialista em perícia judicial, gestão empresarial e finanças corporativas. Aproveitando esse tema, porque o advogado não é treinado na faculdade para fazer conta, né, Dalmolin? Então a gente sempre precisa recorrer a alguém que saiba. Vamos conversar um pouquinho sobre essa matemática nos processos judiciais. Eu brinco que o advogado ele precisa saber pelo menos calcular percentual para poder fazer a base de cálculo dos honorários, né? Nós temos uma mudança que aconteceu em 2024, que são esses cálculos judiciais das sentenças condenatórias, né? Que foi alterado. Antes nós sempre falávamos, o teu dinheiro está rendendo bem, 1% ao mês é muito bom. Mas hoje não temos mais isso. Pode conversar um pouquinho com a gente, explicar como é que era, o que alterou depois de 2024, como é que é hoje o impacto que isso gera nos processos? Bom, primeiro eu queria agradecer o convite, né? Muito honrado por estar aqui, poder contribuir para uma classe aí que a gente atua de forma muito conjunta e dizer que muitos advogados eles conseguem calcular 20% e 30%. Esse número é fácil. Mas eu queria só falar uma historinha antes de puxar o assunto, para a gente ver a dificuldade, às vezes, que a gente tem. Eu sempre conto isso nas minhas aulas, né? Na pós-graduação, na graduação, sempre falava da história do Beremiz Samir, que é o nome do livro é O Homem que Calculava. E ele estava andando no deserto, né? Ele mais um amigo com um camelo, e encontram uma família de 3 irmãos que estavam discutindo de forma muito acalorada para fazer uma divisão de 35 camelos, né? E ele passou e perguntou, mas como? O que está acontecendo? Não, é que o nosso pai, quando faleceu, o desejo dele é que eu, como irmão mais velho, eu ganhasse a metade, né? 1/2, que o segundo filho ganhasse 1/3 e que o nono filho ganhasse 1/9. E de 35 camelos a gente não está conseguindo fazer essa divisão, né? Tá bastante difícil, porque a metade, por exemplo, de 35 é 17,5. Como é que a gente vai dividir isso? E o homem que calculava disse, não, eu resolvo essa contenda, eu vou resolver da melhor forma mais justa possível. O que ele fez? Ele pediu para aquele que viajava com ele, que tinha um camelo, que emprestasse o camelo dele, né? E juntou com os outros 35 camelos. Aí, para a primeira pessoa, ele disse, olha, você ia ganhar 17,5 camelos, com 36 agora você tem 18. Então, você saiu ganhando, não tem o que reclamar. O segundo, que recebeu 1/3, 1/3 de 35 daria 11 alguma coisa, também está ganhando 12, não tem o que reclamar. E o último ia ganhar 3 e um pouco, né? E um nono de 36 camelos, né, no caso, dariam 4 camelos. Todos saíram satisfeitos, só que a soma dos camelos que deram dá 34, essa soma dá 34. Né? E ele disse, bom, com a soma deu 34, devolvo o camelo para o meu amigo, e esse outro camelo que eu ganhei porque pelo meu trabalho. E os demais acharam muito justo e seguiram a história. Então, a história é mais ou menos nesse sentido. A gente tem uma certa dificuldade, às vezes, de tentar identificar nos cálculos o que está sendo pedido, de que forma que a gente pode conduzir. Voltando lá atrás, eu estou falando, né, muito tempo atrás, onde iniciei, a gente já tem uma jornada longa. A gente fazia cálculos matemáticos como auxiliar da justiça, muito o próprio fórum já fazia, mas a gente não tinha tabela de inflação, INPC, IPCA, não tinha tanto. Existiam os juros, existiam
as tabelas de correção monetária e tudo mais, mas era muito pouco utilizado, né? Assim, a gente não tinha acesso. Hoje não, hoje é bastante informação. Só que a partir de 1998, quando entrou o Plano Real, aí entra uma coisa que começaram as revisões, e aí que entrou esse direito bancário de forma mais forte, né? Fortemente porque os bancos começaram a criar vários sistemas de produtos, fundos de investimento, empréstimos pessoais, empréstimos mais recentes, empréstimos consignados, financiamento de casa própria, e criou aí um monte de informação e que muitas desses modelos acabaram caindo na justiça. E aí a justiça teve que meio que se adequar. E o Banco Central, vendo isso, lá em 99, ele criou as chamadas taxas médias de mercado. No início, as taxas médias eram 2 ou 3 taxas para pessoas físicas e 5, 6 para pessoas jurídicas. Hoje nós temos mais de 90, 89, 90 taxas médias de mercado. E todo mundo foi se aperfeiçoando, né? E aí tinha um entendimento, né? E cada parte olha o seu lado, né? Alguém fazia uma correção monetária que o INPC dá um valor e o outro utilizava o IGPM que dava outro valor. E agora, né? Esse modelo veio chegando cada vez mais próximo e aí, em 2024, tomaram a decisão de fazer um ajuste geral, que no contrato, quando não tiver nada estipulado, é obrigado. Isso é importante, só te interrompendo, isso é importante comentar. A vontade das partes ainda está valendo. A vontade das partes ainda Essa tá valendo. regra trazida em 2024 é para quando não há entre as partes uma estipulação, né? Exatamente. E aí ficou definido que seria utilizada a Selic menos o IPCA, que traria não mais, por exemplo, uma correção monetária INPC mais juro de mora de 1% ao mês, né? E esse 1% ao mês, no caso, é juros simples, né? De forma linear. Trouxe uma construção hoje que é possível a capitalização, porque a forma, até para o pessoal entender, quando você coloca o IPCA e a Selic, um é capitalizado e outro não. Então, eles tiveram que criar também uma forma na Selic para fazer a capitalização pelo número de dias do ano, para tentar trazer uma construção mais próxima da realidade, porque são duas coisas diferentes, né? Estou falando banana e maçã, uma das duas tinha que transformar ou banana em banana ou maçã em maçã. Então, o juro composto com o simples não dava certo ali e aí conseguiram fazer. Então, hoje a gente está utilizando até uma determinada data, geralmente todo juiz, quando faz a demanda hoje, vai até o dia 28 de agosto de 2024 e aí utiliza os critérios que são no contrato, o que ele definiu já numa sentença e depois agora usa o que a gente chama agora de taxa legal. Tá? Então, essa é a diferença que trouxe. Essa matemática que fizeram para chegar nesse IPCA mais Selic. E assim, as demandas, e aí, a partir de 99, então, entram o direito bancário, existia, né? Várias coisas, mas agora, a partir de 99, aí teve, e aí uma coisa que modificou nessa lei é que a lei da usura, que foi amplamente utilizada daí de 98 até quase agora, né? E a lei da usura, ela fala lá do anatocismo, né? Então tem os contextos de não ter juros compostos para tentar fazer os cálculos, e aí todo mundo utilizou bastante a lei da usura e utilizava os conceitos de juros compostos, que a gente vai fazer, talvez fale um pouco mais lá na frente. Mas aí agora modificou a lei, trouxe esse contexto e como também os tribunais começaram a aceitar a capitalização menor que um ano, até, né? Hoje nós temos, por exemplo, situações que a capitalização é diária, né? Então, a forma de calcular isso é diferente, né? Porque você usa coeficientes diferentes daqueles que às vezes é ensinado nas escolas, digamos assim. Aproveitando a tua menção de juros simples e juro composto, eu vou te pedir para comentar também a diferença entre um e outro.
Eu tenho 20 anos de advocacia. E eu sou muito orgulhosa das pessoas que eu tive nesses 20 anos ao meu lado. E tu faz parte disso, né? Eu aprendi muito nesses 20 anos contigo. Porque como eu mencionei no início, a gente sai da faculdade sem fazer cálculo. Isso não nos é ensinado lá. E eu tive, talvez, a sorte de conviver ao longo desses 20 anos com pessoas muito boas, muito qualificadas. Eu tive clientes muito bons que me forjaram, né, na profissional que eu sou hoje. E tu, como parceiro, faz parte disso. Aprendi e aprendo muito. Ainda brinquei outro dia numa reunião, enquanto eu te ouvia falando sobre... explicando um cálculo, alguma coisa assim. Você, meu Deus, quando dá uma olhinha aposentar, o que farei, né? Não trocaremos mais informações sobre isso. E essa situação, essa diferença toda, eu aprendi contigo quando eu iniciei a advocacia. Então, se tu puderes explicar para quem está nos ouvindo, por exemplo, porque as pessoas não sabem a diferença de juro simples e juro composto, né? É porque, na verdade, o juro simples, o banco não tem interesse, o sistema financeiro não tem interesse em ter o juro simples para atuação. Para o pessoal que está em casa entender, o juro simples ele é maior no primeiro momento. Então, vamos dizer aqui, se você tem 10 mil reais a 10%, né? Quando chegar no primeiro mês, tanto para o juro simples quanto o juro composto, né? No primeiro mês a 10% vai dar 100 reais, né? E quando você faz no juro simples, vai dar 99, 98 e alguma coisa, né? Ele é menor ali. Então, geralmente, o juro simples é cobrado do banco quando você atrasa um boleto. Quando tu atrasa a conta da água, a conta da luz, nenhum caixa de banco vai fazer o juro para o juro composto. Porque o juro composto no primeiro período ele é menor. Porque nós estamos falando de razão, né? A gente está falando de quociente exponencial e que começa a crescer a partir do segundo momento. Então, a partir do segundo momento, o juro composto sempre é maior. E isso, então, não interessa ao sistema financeiro. Quem paga, né, não sabe que poderia pagar o juro simples e quem recebe quer receber com juros compostos. E isso dá uma diferença enorme no final de um cálculo, diferença em milhões de reais, diferença de milhões, tu entendeu? Então, às vezes a forma que é feito, o sistema todo trabalha para o sistema composto. Então, o pessoal fala na tabela price que tem acumulação de juros, no sistema saque que tem acumulação de juros. Mas existem formas de fazer tabelas price com juros simples, saque com juros simples, vários modelos, mas o fato do sistema financeiro não aceitar, e aí isso entrou meio que na epiderme do povo todo, acreditando que aquilo ali é o real e não questionou nunca, acabou agora e até nessa nova lei acaba por terra qualquer discussão que se tenha sobre juros simples. Então, é muito difícil hoje assim, você ensinar alguém juros simples porque ele não é utilizado. Na prática, ele não é mais utilizado. Então, quando a gente começou os cálculos lá atrás e começou a trazer experiências mostrando que existe uma exponenciação muito alta e prejudicial, às vezes até, alguém que pega R$1.000 hoje, você pega um juro composto a 10, 12, 15% ao mês, como está aí no mercado, você nunca mais paga essa conta, né? Essa conta não tem mais como pagar. Aquela dica que, né, simples, né, para todo mundo, por exemplo, alguém pega uma taxa de juro e use a regra do 72. O que é essa regra do 72? É que se eu pegar o valor da taxa e dividir ela por 72, eu sei em quantos anos ela vai dobrar. Então, se você tem uma taxa de 18% ao mês, que não é muito diferente hoje, e dividir por 72, em 4 anos ela dobra.
ela dobra tanto para o pagamento como para o recebimento, né? Que fique claro, todo mundo. Então, tem certas coisas que as pessoas não atentam o quanto que isso consegue dobrar um capital. E quando você tem uma taxa muito alta e não consegue mais, às vezes muitas pessoas, e falando de empréstimos e tudo mais, elas utilizam um capital mais do que recebem, né? Gastam mais do que tem para atualizar, fica a vida inteira endividado e não consegue nunca chegar, porque aquela taxa continua valendo, vai pagando e a cada 4 anos ela vai dobrando. Então, aquele valor sempre dobra. É difícil, mas que as pessoas trabalhar com o dinheiro e trabalhar com a construção matemática, às vezes, se não tiver, falando disso para os empresários também, se não tiver bem organizado dentro de um fluxo, ele acaba não tendo um capital de giro para poder atuar. Voltando um pouquinho para essa alteração de 2024, qual o impacto que pode ser indicado na vida de todo mundo? Toda despesa ou toda dívida vai aumentar de alguma forma, né? Porque antes, nós estamos falando de um cálculo, por exemplo, que uma sentença era dada com o INPC, que o INPC é o índice de inflação de até 5 salários mínimos, né? O IPCA é até 40 salários mínimos, e a taxa Selic é a taxa de juros que regula o mercado financeiro, né? Só para todo mundo entender, o mercado financeiro, a criação de juros no Brasil passa pela Selic, pelo CDI e pelo CDB. Essas taxas de overnight que são criadas para o open market que trabalha o mercado diariamente, elas criam a primeira taxa de juros, que é a Selic. E aí, no contexto do IPCA, que foi criado ali para diminuir, você desconta a inflação, então você tem realmente a taxa real. Como você mesmo falou, que antes eu tinha 1% ao mês, era uma taxa favorável, às vezes eu deixar o dinheiro aplicado lá para receber, mas agora também, descontando e trazendo a taxa real, dependendo de como que está a minha Selic no país, né, ela vai me trazer uma taxa que a minha dívida vai ser maior, mais complicada, né? Então, assim, tentaram traduzir, talvez em alguns casos, dependendo do período de análise, vai dar um impacto igual, talvez até menor, mas a tendência é que futuramente, pelo fato da a capitalização já ser inicial, de alguma forma vai aumentar as dívidas e vai aumentar qualquer tipo de amortização ou pagamento que se tenha, né? Mudando só um pouquinho o rumo da conversa, porque não só de cálculos a gente sempre conversa aqui no escritório, né, Dalmolin? Sim. A gente também conversa muito de avaliações, né? O Dalmolin também é um avaliador das empresas. Tem especialidade nisso, atua com vários métodos de avaliação, dependendo do setor, né, Dalmolin? Se tu puderes explicar um pouquinho para a gente como é que funciona. Bom, mais ou menos há uns 25, 28 anos atrás, eu fui chamado para fazer uma avaliação de uma empresa e, na época, assim, a gente quase não tinha muita informação. No Brasil, era algo que existia, mas não tinha nada de didática, não tinha muita informação, e eu comecei a estudar sobre isso, né? Então, eu comecei a atuar muito fazendo o que a gente chama de valuation, né? Que é a avaliação de empresas, e aí comecei a estudar os métodos que tem. Então, tem vários tipos de métodos, mas eu sempre, quando a gente vai avaliar uma empresa, vai avaliar algum bem, eu sempre pergunto por quanto você venderia, né? Porque, geralmente, a pessoa que está envolvida, ela tem uma ideia do valor que aquilo tem. Mas existem vários métodos, cerca de 17 métodos que a gente pode discorrer, e existe um método no mercado que é o mais conhecido, que é o fluxo de caixa descontado. A gente não vai falar de números, mas a gente cai nos números, né? E o fluxo de caixa descontado nada mais é que você inserir uma taxa e vários critérios para as receitas que vão dar aquele bem, né? Futuramente, joga isso no futuro e traz a valor presente. Aí tem os cálculos matemáticos para a gente trazer,
e dizer que aquele bem, naquele momento, por aqueles critérios, ele está dando essa avaliação. E às vezes a gente fica um pouco espantado, mas uma vez eu fiz uma avaliação de uma empresa da região aqui, que um grande banco ia comprar, e a gente sentou, conversou com o pessoal que ia fazer do banco, eu por uma parte e uma outra profissional do Rio Grande do Sul por outra parte. O valor que nós chegamos, um fazendo em São Paulo, outro em Tubarão e outro no Rio Grande do Sul, foi 46 milhões e 12, 46 milhões e 8 e 46 milhões e 1. Então, pessoas que só se conversaram uma vez, só sabiam qual o método que iam utilizar, adotaram os critérios que tinham do mercado, chegaram a um erro em 46 milhões de 12 mil reais. Então, ali dá para ver que realmente a metodologia, se bem aplicada, com critério e todo mundo utilizando de forma correta, consegue avaliar o valor. De lá para cá, né, isso aconteceu há muitos anos atrás, né, a gente consegue avaliar praticamente tudo, né? A gente foi se especializando em situações que, com uma folha de imposto de renda, a gente consegue avaliar o bem que aquela pessoa tem quanto teria de bens, né? E esse mercado agora cresceu bastante. Hoje, muitas pessoas fazem valuation, existe bastante profissionais no mercado. É um mercado que cresce porque também existe muita dissolução empresarial, muita separação de casais que têm bens e querem avaliar o negócio, por exemplo, da empresa, o quanto que vale a empresa para alguém comprar, alguém vender. Então, esse mercado entrou bastante forte. Os bancos começaram a utilizar as metodologias também, e nas escolas também começaram a ensinar. Então, é uma coisa que a gente atua, e aí entra um pouco uma perna disso que eu atuo muito com o chamado forecasting, que é estatísticas, né? Que até quando a gente faz algum curso, a gente apresenta a forma de estatística para chegar no erro, basicamente próximo de zero. Como eu disse ali, em 46 milhões, ter 12 mil de mínimo, né? Então, a ideia é trabalhar nessas construções e ajudando os escritórios, né? Os clientes que têm uma dificuldade de tentar chegar num valor, né? Que a gente possa fazer isso, porque tem cliente que não tem só a empresa, ele tem a empresa, ele tem outros bens, ele tem imóveis, e a gente tem que trazer, de repente, outros profissionais, engenheiros, corretores de imóveis, para chegar naquele contexto, para trazer o valor. A avaliação do valuation, que eu falo do fluxo de caixa descontado, é uma avaliação que tem um valor intrínseco ali de quanto que aquela empresa gera, né? E aí ela tem um tal do lucro operacional dela, que é o tal do EBITDA, que todo mundo fala, de quanto que ela pode gerar de rentabilidade. E às vezes alguém que está comprando olha aquela empresa e diz assim, olha, eu consigo fazer muito mais e vou comprar porque eu consigo gerar muito mais com ela, porque eu tenho, às vezes, uma economia de escala maior, eu tenho outras possibilidades de crescimento de fazer, né? Então, se nós pegar a água aqui e colocar uma marca, identificando que fosse Coca-Cola e não Borges, talvez a Coca-Cola ela tenha um valor intrínseco maior do que a água da Borges, porque ela tem um nível global maior. O nível regional nosso, teoricamente, vai trazer um valor mais baixo. Mas aqui para nós o valor é bastante considerável. Tem que levar essa em consideração. Importante. Obrigada, Dalmolin. Eu agradeço, fico à disposição e se tiver outro podcast, me chame aí que nós vamos calcular daí quanto tempo a gente leva para falar, né? Tá. Muito bom, obrigada. É sempre muito bom trocar informação contigo, agradeço. Obrigada a você que nos assistiu até aqui. Você vai encontrar cortes deste episódio nas nossas redes sociais e ele na íntegra na sua plataforma de streaming preferida ou no YouTube. Até o próximo.